Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam bem-vindos ao Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o Guilherme Bica, o jornalista Guilherme Bica, e falo dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 26. Episódio este que é muito especial por dois motivos. O primeiro, Pedro Rocha Marques, habitualmente nosso anfitrião, hoje é o convidado do programa. E o segundo motivo é que ele está aqui, presencial pela primeira vez em 26 episódios. Pedro Rocha Marques também aqui nos estúdios para conversar e fazer esse episódio 26 do Horizonte Agrocast. Seja bem-vindo aqui aos estúdios da TV Santa Maria, Pedro. Olá, Guilherme, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. É uma grande honra poder estar aqui nesse estúdio, que desde o início foi parceiro e é parceiro do Horizonte Agrocast, a TV Santa Maria. E é uma grande honra poder conhecer a gente, para quem entende e querer saber dos bastidores. A gente fez várias reuniões por vídeo, né, para definir, e tanto o Ademir, que está na técnica, como o André na direção, foram muito solícitos e nos passaram uma confiança grande, na qual recém agora é a primeira vez que estou indo, depois de 25 episódios, né? Eu agora venho aqui presencialmente e gostei muito do que vi e a recepção que tive, né? Fico muito honrado e vamos aí conversar um pouco hoje sobre gestão operacional e carrapato. Isso aí. Como é de hábito, né? Como é de praxe aqui no Horizonte Agrocast, a gente pede sempre para o Pedro justificar, né, o tema e também o porquê aquele foi o convidado escolhido para abordar o tema. E hoje não vai ser diferente. O Pedro vai ter que se vender agora, vai ter que explicar por que ele é o convidado de hoje e a importância desse tema, que é a gestão operacional e carrapatos, tudo a ver. Beleza. Por que falar desse tema, né? Porque a gente, nas nossas andanças aí, que não são poucas, 6 mil quilômetros por mês, né? A gente andando em diferentes regiões do estado, América do Sul, e muito comum nos perguntar, como nos perguntam como vai ser o clima, como vai ser o preço, nos perguntam qual o melhor medicamento para o carrapato. E, na verdade, não existe um único medicamento, e sim um planejamento que envolve gestão operacional, e dentro da gestão operacional está o treinamento de pessoas e também a parte de infraestrutura, que ao longo do episódio nós vamos ir conversando, e sim esses fatores, né, a qualidade de pessoal, que vai determinar a sistematização e a organização de como trazer os animais para a mangueira ou curral, qual medicamento utilizar, ajuste de dosagem, tem problema de filtração, não tem no banheiro, o tipo do banheiro, tudo são alguns fatores que vão influenciar bastante, e não o medicamento, ele é um item a mais em toda essa complexidade que é o controle do carrapato, e um grande problema para a pecuária brasileira e não somente gaúcha. Perfeito. Então, em nome da Pecuária PRM e do Horizonte Agrocast, eu quero aqui agradecer os nossos parceiros, antes da gente continuar, tá? Diamaju Distribuidora, com logística própria de mais de 5 mil produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal, dos Irmãos Salvati Limitada, de Santo Augusto, atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, São Borja e Santana do Livramento, entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino e nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Tem também a Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal. Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados. Fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. Agropecuária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. E quem acompanha o Horizonte Agrocast já sabe que o conhecimento é capaz de mudar tudo, e esse, inclusive, é um dos motivos para o Pedro ser o convidado de hoje, porque vem aí o curso presencial de atualização em pecuária de corte da Pecuária PRN,
Pedro será um dos professores e por isso hoje ele já vai dar uma palhinha aqui do que vai ensinar lá no curso, né, Pedro? O curso começa em agosto e será ministrado em Alegrete com aulas quinzenais, somando mais de 45 horas de puro conteúdo aplicado. Se você quiser saber mais, é só correr lá no site da Pecuária PRM, pecuariaprm.com.br. É isso, Pedro? Mais uma palhinha sobre o curso, aproveitando que hoje... Sim, com certeza, com certeza. Falando um pouco mais do curso, o curso ele tem 10 anos da primeira edição, na qual a gente criou, e aqui um agradecimento público ao João José Dornelles, um grande amigo meu, samborgense, casado com uma ex-colega minha e amiga itaquiense, hoje vive em Itaqui, e foi o João José Dornelles, participante na época, 10 anos atrás, da Comissão Jovem Rural de São Borja, que nos deu a oportunidade. E a gente sabe que o quão é importante as pessoas... Ideias muitas pessoas têm, poucos acreditam nessas ideias. A exemplo daqui, do Horizonte Agrocast, que eu agradeço muito à TV Santa Maria e ao Paulo André por acreditarem nesse projeto e darem início a isso. No curso de atualização em pecuária de corte, o João José foi uma pessoa fundamental, pois disponibilizou, junto com o Viriato Vargas, ex-presidente do Sindicato Rural, a estrutura do Sindicato Rural, e a gente sabe que mais do que uma ideia na cabeça, é uma ideia lançada e testada pelo mercado. Hoje o curso de atualização pecuária, isso não sou eu que estou falando, a gente tem as estatísticas, dificilmente o aluno faz somente uma vez esse curso, né? Porque ele não é um curso que é o mesmo conteúdo sempre. Os professores vão atualizando e conforme ano após ano, eles atualizam esse conteúdo, então é um curso muito dinâmico. Muitos alunos falam, eu queria fazer todas as edições, só como a gente faz em diferentes municípios, às vezes pode ficar distante, mas temos alunos que já fizeram 4 edições, né? Então isso mostra o quê? Que o curso não é repetitivo, né? E as pessoas notam que agrega, né? E principalmente um senhor de 70 anos, agora me esqueci o nome dele, que foi do primeiro curso de São Borja, ele falou assim, esse curso, além de ele passar conhecimento, ele passa experiência. Ou seja, tem muita experiência que é trocada nesse curso e isso que é a grande riqueza desse curso. Então é um projeto que nos honra muito. Nós fizemos, ano retrasado e passado, trabalhamos com ele de forma online, mas como tudo, a gente sabe que passou um tempo do momento online, aqui estamos num podcast também, mas que tem a necessidade do contato presencial, as pessoas trocarem ideia e no fim, na verdade, nos coffee breaks, né? Coffee breaks, nos intervalos também, muita troca de informação a gente tem, então essa é a grande riqueza desse curso. E em relação aos patrocinadores, Guilherme, também me deixa muito feliz que nós temos um novo patrocinador. Opa! Hoje temos um novo patrocinador na área de saúde animal, sanidade animal, que é a MSD, né? Então, fico muito honrado com essa confiança. Agradeço ao JP Ritter, né, que foi a pessoa no qual eu conversei e acreditou. Então, a partir de agora, a MSD também é parceira do Horizonte Agrocast e gostaria de ler, se me permite, a mensagem no qual o JP enviou para a gente poder registrar isso. Ficamos muito orgulhosos de fazermos parte deste projeto, o Horizonte Agrocast, que leva informações de qualidade para os pecuaristas, veterinários e amantes do campo, andando junto com o nosso propósito da MSD, melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. Muito obrigado, JP, muito obrigado, MSD. É uma honra, a gente sabe o quão é importante acreditar num projeto que está tomando corpo, tem com constância, né? No início, quando começa um projeto, as pessoas... mas será que vai seguir, vai ter constância? Eu acho que essa dúvida já não tem mais, de que é um projeto que veio para ficar, né? A gente sabe também como todo negócio ele vai se remodelando e vai buscando aprimorar, né? Mas é um projeto que me encanta muito, que eu tenho muito prazer de uma vez por semana, pelo menos, poder trocar ideia, porque um dos objetivos desse projeto é, além de trocar experiência, como eu falo com os amigos e clientes que eu acabo tendo convívio toda semana, que é como a leitura de um livro. Se cada episódio trouxer um aprendizado específico, já estamos no lucro. Então, esse é o objetivo do Horizonte Agrocast, ampliar os horizontes e gerar aprendizado em cada episódio. Então, é sempre
fico muito feliz em falar desse projeto, porque realmente algo que, para teres noção, e por isso o agradecimento público ao Paulo André, é algo que na minha cabeça vem há 3 anos. Né? E aí, por questão familiar e pessoal de ter dificuldade em se vender, como a palavra que usaste, a gente começa a... Tem um pouco de barreira, né, para poder, e não sou do meio da comunicação, então o pessoal do agro, além da questão familiar, da gente buscar ter vamos dizer, uma crítica conosco mesmo, né, na questão de se apresentar e tal, é uma autocrítica, e isso e a gente, depois que supera essa barreira, também se sente muito bem. E então, vamos em frente, vamos avançando. E de receber o carinho das pessoas também, né? Porque essa barreira de se vender, isso não pensa não, os jornalistas têm também, a gente também tem. Mas depois a gente consegue romper essa barreira, né? De, poxa, mas eu vou me expor, o que as pessoas vão pensar? Vai ter críticas, não vai, enfim. Mas a gente começa a receber o carinho das pessoas e ver que tem muito mais gente para admirar o trabalho, para nos apoiar, do que para propriamente criticar, enfim, e isso vai nos impulsionando, né, para fazer mais. Falando em aprendizado, o Pedro citou aqui durante a fala dele a importância do aprendizado, né, a cada podcast. Então, falando nisso, eu vou aproveitar o momento para dar aqui o currículo do Pedro, porque o Pedro já se apresentou lá no primeiro podcast, mas nem todo mundo teve a oportunidade de acompanhar. Então eu vou agora justificar, digamos assim, a presença do nosso convidado aqui hoje, entre aspas, né, convidado, tá? Pedro Rocha Marques, médico veterinário formado na UBRA de Canoas, mestre em agronegócios e doutor em produção animal pela URGS, tem experiência na área de medicina veterinária com ênfase em produção animal, bovinos de corte e gestão rural. Foi integrante do Núcleo de Estudos em Sistemas de Produção de Bovinos de Corte e Cadeia Produtiva, também na URGS. Consultor privado em fazendas de bovinos de corte pela empresa PRM Consultoria Limitada e foi professor do Instituto Universal de Marketing em Agribusiness, na disciplina de desenvolvimento de projetos no agronegócio, no formato presencial e também no curso de ensino à distância. Realizou palestras de âmbito nacional nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Mato Grosso e São Paulo e em âmbito internacional em países como Argentina, Paraguai e Uruguai. Também realizou consultorias nacionais nos estados do Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e Rio Grande do Sul e internacionais em países como Paraguai, Uruguai e Argentina e atualmente é fundador e consultor em pecuária de corte pela PRM Consultoria Limitada. Seja bem-vindo, Pedro Rocha Marques, ao Horizonte Agrocast. Beleza, muito obrigado, Guilherme. É muito bom estar aqui e contar um pouco da história para quem ainda não conhece o Pedro, né? Eu sou filho do Dr. Gil e da Adília. O Dr. Gil é um médico cardiologista e psicanalista. A minha mãe é professora aposentada estadual, foi formada em Química e depois acabou, em função da estrutura curricular da escola, foi uma professora de muito tempo na parte de Biologia e foram e são pais e hoje avós, né, tanto do meu filho e da minha filha que está por vir, que está na barriga, a Aurora, e das filhas da minha irmã. O Pablo, nosso caçula, ainda não tem filho, tem cachorro, mas logo eu creio que vai fabricar um. Então, é uma família que a gente é muito unido e isso parte da referência da família do nosso pai, né? Que é onde, depois lá no fim eu vou comentar a questão da PRM, desse período de trajetória, que meu pai, meu avô veio de Porto Lucena, seu Gil Punegato Marques, para trabalhar em lavouras de arroz como gerente. E isso foi trabalhando até o momento que ele identificou a oportunidade de poder arrendar áreas, né? E aí começou a plantar arroz e começou a juntar um capital, começou a comprar áreas e virou plantador de arroz, né? Isso, o meu avô teve 6 filhos, né? Que são os meus tios junto com meu pai e a minha tia, a única mulher no meio dos homens. E foi esse ambiente de uma família originalmente italiana e bem falante e muito unida, isso respingou muito seja na forma que eu busco me relacionar dentro da minha pequena família
como com meus irmãos, como com minha cunhada. Então, é uma questão de que, quem já nos acompanha no Horizonte Agrocast e os clientes que convivem conosco de forma intensa, sabem que o peso que a gente dá para a questão familiar e o quanto a gente acredita que a harmonia familiar ela é muito importante para melhorar a nossa sociedade, né? Porque uma pessoa que acaba tendo uma referência familiar, sabendo, porque a família também, cada um é diferente, né? Não são iguais, os irmãos não são diferentes, e a gente saber respeitar as diferenças, eu acho que hoje falta muito isso na sociedade. Como a gente está com esse microfone aqui, muita gente está com celular, né? As pessoas às vezes querem que a sua opinião valha mais que as dos outros, e na verdade não é assim. Eu acho que toda opinião vale, mesmo que ela seja diferente, e a gente tem que saber conversar e evoluir, e é uma das sementes que a gente quer largar dentro quer semear no Horizonte Agrocast, que ela floresça, é isso, saber conviver com o diferente, saber entender o lado, e nem sempre todo mundo que busca coisas diferentes ou busca a mesma coisa quer dizer que é melhor de quem não busca, né? A gente tem que sair da bolha. E o Horizonte Agrocast, ele já vem... Eu vou misturar um pouco a trajetória quando começamos, né? Foi porque eu não falei disso. Um dos objetivos foi, além de gerar aprendizado, é que o Pedro trabalha bastante a campo, convivo muito e aprendo muito com cada cliente, mas tinham pessoas que eu tinha me afastado, né, por causa da questão dessa minha rotina e a rotina dos amigos. Disse, cara, por que não conversar com essas pessoas, né? Porque em função de, como falaste no currículo, fiz graduação, mestrado, doutorado, e o mestrado, principalmente, que eu fiz, que foi no CEPAN, no Centro de Estudo em Pesquisa em Agronegócio, era um mestrado multidisciplinar, então eu tive colegas sociólogos, administradores, economistas, engenheiros e cerca de 40 colegas, e isso hoje estão espalhados pelo mundo, literalmente. Tem colega em Portugal, tem colega na França, e isso cara, para mim é uma conversa simples, né, como a gente está conversando aqui, mas daqui a pouco para pessoas que não tiveram a oportunidade de poder, ou mesmo quem teve, é um recorte de que numa conversa, a gente estando disposto, sempre pode aprender, né? Então isso foi muito legal. E voltando daí para a família, o pai tendo essa convivência harmônica, e isso, o vô, que foi o patriarca, e a avó, que foi a matriarca, responsável pela parte afetiva, a vó Lúcia, ele gerou esse ambiente que, quando o vô faltou em 2021, acabou falecendo, ele no caso, por exemplo, que não é tradicional, a gente segue trabalhando todo mundo junto, né? Não teve aquele caminho natural de se dividir e tal, porque o que acontece, se olhar sobre a ótica econômica individual de cada um dos 6 irmãos que hoje tem seus filhos e tal, talvez economicamente fosse melhor a separação, né? Porque aí tem uma pessoa focada no seu quinhão de terra, vai render mais, mas o ganho psíquico, afetivo, de o meu filho Lourenço, que já tem 8 anos, poder conviver com os filhos dos meus primos, né? Isso também vai gerar um ser humano melhor, e o que a gente vai entregar para a sociedade também vai ser um ser humano melhor em todos os quesitos. Com toda certeza. Isso é uma riqueza. Por isso comecei contando a história do vô, falando do pai, e a gente vai semeando, e com os clientes, inclusive, a gente pesa muito isso de cara, relação pai e filho. A gente não é especialista em sucessão, mas fazemos muita sucessão, porque é algo nato nosso de poder auxiliar e ter essa... Não é produtividade a qualquer custo, não é resultado a qualquer custo, e sim qualquer empresa, porque a gente sabe, como em alguns episódios a gente já comentou, que é notório assim, chegar já vamos dizer, um empresário consolidado, com seus 60, 70 anos, se ele não tem a sucessão, o ritmo que ele chega nesse momento e a vibração e a intensidade é muito diferente de quem tem o sucessor, né? E muitos negócios, empresas assim, fantásticas, acabam terminando por não ter sucessão, né? E a sucessão, quando ela vem da família, não que seja melhor ou pior, mas é algo que completa o empreendedor em todos os sentidos, e para ele ter a sucessão, seguramente ele fez o dever de casa, né? Porque na vida hoje a gente tem, estar aqui hoje com a internet facilita, mas também é mais um roubador de tempo se a gente não sabe usar a tecnologia, né? Então, inclusive na educação dos filhos, todas essas coisas são desafios que todos os pais e mães têm. Então, isso é importante a gente conseguir conciliar isso e semear, entender que às vezes a gente não está todo dia em casa, não quer dizer que isso seja ruim, porque quando a gente está,
porque são exemplos, né? Tem gente que pode estar toda semana em casa, mas não está presente. Tem gente que está só final de semana e pode ter tempo de qualidade, como se fala, do né? tempo, né? Então, são cenários, não tem receita de bolo, mas é importante ter esse lado humano, né? Isso e o Horizonte Agrocast ele veio para isso, de juntar, por isso que sempre, normalmente, os primeiros 20 minutos, antes da gente querer falar do tema específico, a gente conhece a vida, né, de quem está sendo entrevistado, porque sim, essa trajetória de vida vai determinar a forma que a pessoa vê a vida, a forma que ela a ação dela profissional, e isso é muito importante que todos entendam. Eu acho que fica mais simples, porque inclusive quando a pessoa vai dar opinião, mesmo que tu discorde dela, tu pensa, bom, mas se ela está emitindo essa opinião, por que ela pode? Se essa opinião me agride, por que me agride? Por que essa pessoa tem a visão tão diferente da minha, né? Como é que foi a trajetória de vida? E é assim, tudo tem uma explicação, tem um porquê. Às vezes a gente demora para entender, mas fica mais fácil. Eu acho que é mais fácil da gente poder entender. E a nossa família, eu acho que longe de ser uma família perfeita, mas tivemos vários desafios familiares. É uma família bem anormal, assim, seja acidentes automobilísticos, são problemas com droga. Então são coisas que parece que só a família que não tem problema vai ser feliz. É o contrário, uma família unida, né? Uma família unida, ela consegue superar os problemas, é mais fácil do que sozinho, né? Muitas vezes a adversidade une mais, né, do que a serenidade. Eu fiquei curioso a respeito da questão da sucessão, antes da gente entrar no tema, se puder falar um pouquinho sobre isso, porque eu percebo, claro, a gente, nessas andanças todas da vida, a gente conhece muita gente. E eu percebo, não que seja a maioria, mas vejo que é comum empreendedores, seja rurais ou não, que têm filhos, mas que não conseguem, às vezes, ao longo da infância e da juventude desses filhos, fazer com que eles se interessem pelo negócio da família. Às vezes, o jovem não tem nada a ver com aquilo, né? Um exemplo aqui, e é um exemplo fictício mesmo, nenhuma pessoa que eu conheça, mas uma empresa no ramo de veículos, né? Uma concessionária ou uma revenda, aí o filho, a filha quer ser artista plástico. Não quer tocar negócio, não quer saber de negócio, não quer estudar nenhuma área do conhecimento que depois possa aplicar no negócio da família. Tu, pelo que deu para ver, a tua família já, né, espelhado no teu avô, no teu pai, tu já foi se encaminhando para isso ao longo da tua trajetória, ou tô errado? E o que conselho tu daria? Porque às vezes é isso, a pessoa vai querer cuidar da sucessão depois que a personalidade e que os desejos do filho já está formado e não tem mais volta, ele não quer tomar conta do negócio. Que conselho tu daria para quem hoje ainda é jovem, tem o filho pequenininho ali, 3, 4 anos, não está pensando aí no que vai ser quando crescer? Que conselho tu daria para despertar, né, na infância e na adolescência esse desejo dele depois seguir os passos do pai, né? Claro que a gente também sabe que não é o ideal tu tentar forçar algo assim, mas tem como trabalhar isso de uma forma natural, não deixar a criança simplesmente solta para depois lá no final se deparar com uma situação que não tem um ponto de retorno, né? Depois que eu vou usar o meu exemplo, que ele não é receita, né? Mas porque que eu faço terapia, né? Faço análise para autoconhecimento. Então, hoje eu entendo o porquê e vou dizer algumas fases o meu pai médico, né, cardiologista, muitas vezes, e aqui não faz parte, o pai, um médico muito atuante, né, muitas vezes, inclusive me lembro um episódio de quando ele estava num aniversário dele, assando, ele teve que sair para atender um acidente automobilístico que teve, não da família, mas ele que estava comprometido e foi lá para solucionar para a questão de se doar. Isso eu me lembro. E então o que acontece? Eu acho que inconscientemente essa ausência do pai, e aí o que acontece? Final de semana a gente ia para as fazendas com ele. Uhum. Né? E, queira ou não, uma fazenda, isso no episódio com o Rafael Royer, que a gente comentou, como a gente é privilegiado em poder ter, porque é um ambiente que une mais ainda a família, por a questão que, no verão, tu vai numa barragem, toma um banho, vai pescar, entendeu? Vai fazer um churrasco, faz uma fogueira, são tudo coisas que para uma criança, né, claro, é muito dinâmico isso. E hoje em dia e aí no mais inverno, ainda. Fogão a lenha, Exato. vai pra beira do fogão a lenha, um pinhão, aquela coisa toda, né? Não tem.
É exatamente isso, é muito cativante, Com né? certeza. Então isso eu acho que mais ou menos foi gerando. Então, voltando, né? Não tem a criação de um filho, não tem receita, e a questão é a gente dar os alicerces, os valores, né? E ele vai seguindo o caminho dele, porque às vezes ele quer fazer outra coisa, como disseste, cara, e tá tudo certo, né? Tá tudo certo. Eu tive um momento que foi... Eu com 14 anos fui fazer o 2º grau em Porto Alegre, então um guri do interior para Porto Alegre. Aí tu tem um momento que te vislumbra com um universo bem diferente, de poder ir pra praia, surfar, essas coisas. E aí com isso que acontece? Por exemplo, eu quando fui fazer vestibular aqui, um parênteses, eu acho que não sou o único, quando a gente vai decidir sobre a profissão, eu não tenho noção nenhuma da vida, né? Então, para ter noção, por exemplo, eu estava entre turismo, jornalismo, porque eu sempre gostei de futebol, né? A parte esportiva, sempre gostei e acompanho até hoje. Mas não jogava nada. Exatamente, não podia ser jogador. E aí, então como eu gostava de futebol, ser jornalista, como eu gostava de viajar também, turismo. Sim. Né? Então, e aí meu pai, com a sabedoria, disse: filho, quem sabe tu tenta a veterinária, a gente já tem alguma área e tal, tu pode ajudar e tal. E eu ouvi ele e fiz o vestibular. Entrei na universidade, tive a sorte de ter o professor Carlos Gotti desde o 3º semestre como orientador, que também foi entrevistado aqui, me deu a oportunidade, e aí fui aprendendo e gostando, já tendo convívio na graduação com a prática, porque por ele ser professor consultor até hoje, ia nas fazendas e aí vi o quanto tinham coisas positivas para poder utilizar nas fazendas da família, por conhecer, tu visita diferentes lugares, tu pega o que é de bom, né? Tu aprende com o que é de bom de cada e traz para tua realidade. E isso, mas como convencer meus tios, né? Aí que surge a PRM. Como convencer meus tios, é sempre a forma de conversar com meus tios, principalmente o Gilton e o Gilvan, que eram os que eu lidava mais, são os 2 mais novos, esses 6 irmãos do meu pai. Eu trazia para números, né? Trazia, quer dar uma suplementação, a suplementação tu vai gastar tanto, vai ter um retorno de tanto. Então vamos testar, ver se vai dar isso que tu comentou. Aí se dava esse resultado e aí com isso ia se testando novas tecnologias, né? Isso foi um método que a gente foi desenvolvendo. Inicialmente eu pensava que os desafios eram somente dentro da família e hoje eu posso ver que não, na verdade todas, e uma convicção nossa, a dor de um cliente não é só dele, normalmente tem outros clientes que têm essa dor. E então isso aí surge a PRM, nisso eu ainda... A PRM mesmo, razão social, ela veio a surgir há 11 anos atrás, quando a gente assume a representação comercial da DSM Tortuga, né, que precisava ter uma empresa conjunta, e eu convido o Pablo, meu irmão, para ser sócio, e aí surge a PRM. E em 2008 eu já estava formado, então de 2008 a 2011 eu fiz voo solo e aprendi muito como era a consultoria, a assistência técnica, e com isso fui evoluindo junto com o mestrado, com o doutorado, e fui aprendendo. E aí nisso surge a PRM. Hoje a PRM, o cerne da PRM é o Pedro e o Pablo, são os fundadores, são 2 irmãos. A nossa cunhada, esposa da Thay, a esposa do Pablo, a Thay, é a nossa BI, no caso, fala por toda a parte de análise estatística, nos faz a gestão dos cursos e relação com o cliente. A gente é muito grato a ela. E temos o Augusto, que é nosso supervisor agrícola, né, agrônomo. O Gabriel Andreoli, nosso estagiário. E essa é a nossa turma enxuta, porém a gente se dedica muito a todos os clientes. E aí surge a PRM com isso, com o objetivo da gente também semear harmonia familiar, resultado financeiro, uma gestão focada em melhorar o resultado da fazenda, mas também as instalações e contribuições e resultados financeiros para colaboradores também. Então isso é uma forma que a gente trabalha e focado muito menos em quando tem um desafio, focando menos na pessoa, que é muito comum, né, num ambiente quando tem um problema a gente buscar um culpado, e na verdade é focar sim na solução e não no culpado, né? Isso é uma forma que a gente gere muito e sabe o quão mais salutar fica o ambiente quando se trabalha dessa forma. Com toda certeza. E acredito que isso seja em qualquer área, né, de conhecimento, não só na pecuária, enfim. E aí, só para encerrar ali, fazer um pequeno comentário, tu gostava de viajar, pensou em fazer turismo, e aí, por isso que eu digo que eu não vejo nada de errado. Eu sei que tem correntes pedagógicas hoje que dizem que a gente tem que deixar a criança, o adolescente solto para escolher o que ele quer. Tu gostava de viajar, pensou em turismo. Hoje tu é veterinário e faz 6.000 quilômetros por mês. Então teu pai, com experiência de vida que tinha, chegou e disse assim: meu filho, tu gosta de viajar, mas assim,
Faz veterinária que tu vai atalhar um caminho aqui e tu vai viajar também, né? Então, assim, então não tem problema nenhum nisso. E até a questão de viagem, para ver assim também que a gente diferencia e tem... Hoje tem muita informação sobre isso, né? Diz que não por mal, mas às vezes meu pai tem um perfil mais caseiro, né? Então o pai até hoje comenta, mas por que, quem sabe, vocês não ficam mais na família, viajem menos e tal? Claro, o risco da estrada, todas essas coisas a gente entende, né? A preocupação de pai sobre isso. Mas é algo que nos motiva muito, porque assim, é um aprendizado muito grande, né? Conviver em diferentes realidades, né? Por exemplo, eu poder ter morado 16 anos em Porto Alegre, segundo grau, ensino médio, que chamam hoje, a graduação, mestrado, doutorado, eu já me deu uma noção de mundo muito boa, e ainda ter os orientadores que eu tive, o professor Júlio no mestrado, doutorado, Júlio Barcelos, isso viajei com ele para vários lugares e viajei viajando realmente ou trocando conhecimento, né? São as duas formas que aprendi muito e a visão de mundo já me abriu, mas a gente sabe que o ser humano ele é constância, né? Então eu poder sair dessa zona de conforto, embora esteja em Itaqui, numa cidade do interior, né? Eu poder conhecer diferentes realidades, né? Então, por exemplo, ter convívio com o pessoal da Diamaju, a família Diamaju, né? O seu Jairo Casagranda e ter a Grata, eles são uma região, por exemplo, essa semana sendo a primeira vez de muita coisa, assim, é a primeira vez que eu venho aqui no estúdio. Foi a primeira vez que eu conheci presencialmente dois patrocinadores, duas estruturas. Os donos da empresa eu já conhecia, né? Mas foi possível, anteontem, eu conhecer a estrutura de quem nos patrocina, né? Que foi a Diamaju, eu fui a Antagorda, né? E também a Agropecuária Moresco. Foram duas empresas que consegui conhecer em loco. Agora foi a primeira vez. Mas isso é muito legal, a relação de confiança, as pessoas... A exemplo da contratação da TV Santa Maria para nos auxiliar, a gente com a bagagem tu vai conhecendo, na maioria das vezes, o perfil da pessoa pela índole dela, por pequenas decisões que precisa tomar para qualquer negócio e conforme a pessoa sinaliza muitas vezes a abdicação do resultado dela e o compromisso com o negócio dar certo, que são frases frases e atitudes que a gente não, cara, quero essa pessoa como parceiro. Então foi muito legal ir a Antagorda, uma cidade de 10 mil habitantes, né? A gente no episódio do seu Jairo, a gente comentou muito de também é um paradigma de que, porque a gente sabe como a sociedade é muito comum querer ir para grandes centros, né? Para poder buscar oportunidade, e os grandes centros estão saturados, né? A gente sabe que a Europa, por exemplo, apesar de hoje o modelo econômico da Europa ainda estar menos desenvolvido do que hoje, o crescimento econômico está indo muito para a Ásia, né? Para a parte do Islã, mas o que eu acho que é de bom da Europa é que são países menores, mas se buscou ter um crescimento mais ou menos não concentrado somente nas grandes capitais, né? Tem crescimentos em pequenas cidades e se fez infraestrutura, trem, estrada, para que eu acho que é o que nos falta, Rio Grande do Sul e Brasil, tudo que é rio deveria ter ponte, né, cara? Para ligar mais as comunidades. RS, por exemplo, teriam que ser tudo assaltadas, já aumentou bastante, mas tinha que ter mais, porque isso faz com que a sociedade se desenvolva e não precisa ir a um grande centro, né? Ferrovias, né? Também. Seria muito importante a gente investir em ferrovia. O Rio Grande do Sul tem um potencial imenso e a gente nota que as regiões ficam completamente desconectadas, né? A região metropolitana fica desconectada. A região metropolitana ainda conecta bem com a serra, mesmo que não seja através de trilhos, ainda conecta bem. Mas a metade sul aqui, totalmente desconectada, a região da Campanha, e a ferrovia seria importantíssimo para isso, até para escoamento principalmente para escoamento de carga, né? Exato, eficiência logística, né, cara? Tu pega, por exemplo, e aí a questão de sobrecarga de estrada, né? Tu pega aumentos de safra, né? Quão movimento, por exemplo, vamos dizer, as realidades ali da fronteira oeste, 290, e mesmo aqui a região central, colheita de soja região central, colheita de soja e arroz na fronteira oeste, e aí nisso estão vindo os hermanos argentinos para o turismo, né? Então dá uma saturação, se parte desses caminhões estivessem sob trilhos, né? O quanto melhoraria, né? E fora a competitividade em termos de custo para transportar essa carga até o porto ou até o aeroporto e ainda o tempo que leva a mais, né? Isso. Hoje a gente aqui em Santa Maria só para contextualizar as pessoas, a gente está com essas obras na estrada, a gente está a quase 5 horas da capital. Né? E aí um empresário que precisa viajar, aí já mudando um pouquinho o panorama, mas um empresário que precisa viajar por um motivo A ou B até São Paulo, às vezes leva 12, 14 horas para conseguir fazer
desembaraçar, digamos assim, esse caminho, né? Porque tem que ir até Porto Alegre de ônibus ou de carro, 5 horas, às vezes fica mais ainda parado na estrada, depois tem que conciliar o horário do voo dele, e aí tu fica... Sim, é uma dificuldade logística grande, né? Exatamente. E então é isso, por exemplo, assim, a gente entrou nesse tema no assunto da questão da importância da interiorização, né? Da importância da interiorização. Então, também o objetivo de vir empresários de cidades pequenas, nas que hoje as empresas estão, por exemplo, de Amaju, tá Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, né? Exato. Então, vindo gente, na verdade, de São Paulo para trabalhar lá. Então, é o caminho inverso, e quanto isso para uma cidade é positivo, né? Não é a quantidade de habitantes que determina o desenvolvimento de uma cidade, sim, na verdade, o quão de riqueza ela gera, né? Perfeito. Isso é muito legal. Perfeito. Vamos pro tema, Pedro? Vamos, sim. Porque senão a gente vai ficar aqui. Assunto não nos falta. Não, a conversa a gente tem aqui, mas vamos pro tema, porque o tema de hoje é gestão operacional e carrapato, tudo a ver. E aí tu falou no início do programa que os produtores te perguntam qual é o melhor remédio para o carrapato. Mas vou pedir um perdão aos nossos espectadores. Eu sou jornalista, sou leigo ainda, mas eu vou aprender bastante aqui com o Pedro nesses podcasts. Mas eu, como leigo, entendo que se tu tá preocupado com o remédio, me diz se a minha lógica tá certa. Se tu tá preocupado com o remédio é porque o carrapato já chegou no animal. E o ideal seria não deixar ele chegar, ou se chegar, fazer com que ele não afete, digamos assim, o animal. Então, eu acho que o cuidado não deveria ser o principal, não deveria ser o remédio, e sim o ambiente, o que os americanos gostam de chamar de environment, né? Então, discorre sobre isso, por favor, aí, para eu ver se eu consigo captar para fazer mais uma pergunta no meio do caminho. Tá extremamente correto no que falaste, porque acredito que a nossa audiência qualificada, a grande maioria sabe, mas para quem não sabe, 95% do carrapato está no ambiente e 5% no animal. Então, isso, o que é importante a gente entender, e quando a gente assume, é contratado por uma fazenda, a gente começa um mantra, né, para poder conscientizar, porque infelizmente não está claro na grande maioria dos colaboradores e mesmo pecuaristas que isso é importante. Se 95% está no ambiente e 5% está no animal, no momento que eu vou trazer um animal com uma infestação, a gente classifica as infestações em limpos, sem nada de carrapato, inicial, quando tem somente formas jovens, média, quando tem 9 carrapatos ou mais, e alta, quando tem mais que 15 carrapatos, e forma grande, adulta, porque o carrapato ele é o micuim da grama, para quem não sabe. O micuim da grama é o filhote, e aí ele faz o ciclo de 21 dias, conforme ele vai chupando sangue, ele vai trocando de roupa, vai crescendo. Né? E é o mesmo carrapato, porque, por exemplo, assim, é muito comum, assim, doutor, o miúdo que é o danado, o graúdo ele cai, por que isso? O miúdo, né, a forma jovem, na verdade acontece o que acontece com o carrapato? Ele vai, ele faz todo o ciclo, então ele demora realmente mais para cair se a gente não faz o tratamento. O grande, que é a teleógena, a fêmea, ela já, independente da gente aplicar remédio ou não, quando está chegando no 21º dia, ela cai para botar os ovos. Sim. Então, daqui a pouco tá trotando, dá uma corridinha, o gado sua. Os antigos falavam, não, antigamente não se usava remédio, seu. A gente pegava assim um dia quente e botava o gado para trotar, ele suava, e se caísse uma chuva, então, limpava tudo, tal. Então, a gente sabe, na verdade, e eles não são obrigados a saber sobre isso, mas, então, voltando nisso, eu estou querendo contextualizar por quê? Carrapato, somente, no máximo, com a forma inicial. Não é fácil. E, normalmente, quando nos chamam, em algumas situações, a gente também classifica essas fazendas como desafio alto, baixo ou médio para carrapato. E isso determina o quê? A quantidade de tratamentos que essa fazenda está fazendo. Né? Uma fazenda que precisa banhar a cada 10 ou 15 dias, desafio alto. Né? Fazenda que precisa banhar já a cada 21, médio. E a fazenda que precisa banhar a cada 30 dias ou mesmo 40, baixo. E o que influencia a estrutura dessa fazenda? Qual é o percentual de lavoura dela? Porque ao a gente ter, por exemplo, uma lavoura de arroz, se aplica um glifosato, um herbicida, se mata esse pasto, se disseca,
se gradeia e com isso o que acontece? A terra fica exposta, radiação e não sobrevive o carrapato. E depois entra água ainda no ciclo de lavoura, então o carrapato não sobrevive a isso. Na soja ou qualquer cultura de seco, milho, mesma coisa. Se aplica, se tem as plantas, né, o milho ou a soja, e no meio se aplica herbicidas para as plantas invasoras ou concorrentes não disputar a luz, nutriente com aquela cultura. Por consequência, solo exposto também, né, e as larvas do carrapato não sobrevivem. Então, normalmente, onde tem integração, e aí determina, muitas vezes, quanto maior percentual de lavoura dentro da propriedade, também diminui esse desafio. Então, também, por exemplo, produtores conversando. Pá, lá eu tô apanhando pro carrapato. Não, sabe que lá em casa é bem tranquilo, não tem problema. Aí, tem que... Qual é o ambiente que tu tem? Entendeu? Quanto por cento de lavoura tu tem? Ah, não, eu tenho só campo nativo. Cara, o teu desafio é alto, né? Teu desafio é alto. Então, aí tu tem que... Bom, campo nativo, que tipo de campo nativo tu tem? Ah, junto com... Xirca, com caraguatá, com alecrim. Ah, eu preciso roçar. Quanto mais sujo o meu campo, mais esconderijo eu vou ter pro carrapato. Né? Então a roçada e tudo. Hoje eu estou falando sobre a ótica do carrapato, mas uma roçada, por exemplo, que é uma das operações mais baratas, que tem um custo de R$15, 15 hoje com diesel subindo mais R$25 por hectare, eu tenho a vantagem do que? Eu ao roçar, né, no momento certo, normalmente no início da primavera, setembro, eu roço. Aquela macega que o gado com proteinado vai comer, mas o que sobrou do inverno, eu baixo em seed, raios solares, sem dizer a capacidade de suporte. Que nós já em alguns episódios abordamos, com o Leonardo principalmente e com o professor Jamiro, o último episódio, nós abordamos a questão da importância da carga animal na produtividade. Né? Então, tu ao roçar uma área de macega que tu já vai ter um controle maior de carrapato, uma área, um campus com capim-caninha, se tu não roçar 400 kg por hectare, se tu roçar 650 kg por hectare, isso nós estamos falando, olha o incremento de carga, com o GMD. Um GMD que, nesses 400 kg, eu ia ter 300 gramas sem suplementação, com suplementação 450, roçando eu vou a 600 gramas. Então eu vou ter ganho de carga e GMD, reflexo aumento da produtividade, com menor custo. Então, a pecuária... Muitas vezes os erros são em cascata e os acertos também. E é muito importante a gente entender isso. Aonde está a minha fazenda? Né? Baseado nesse cenário, é uma fazenda de desafio alto, médio. Se eu entrei numa fazenda de desafio alto, eu também tenho que ter a noção de que eu não vou me tornar uma fazenda de desafio baixo na primeira temporada. Por quê? Assim como uma área muito infestada com plantas invasoras, a gente fala que tem o banco de sementes. Uma fazenda que se tornou desafio alto, quantas vezes essa fêmea largou o ovo? E aí o campo cada vez está mais infestado. Então eu tenho que agir no ambiente, né? Com roçada, os campos piores, pensar em fazer pastagem, né? E focar no treinamento das pessoas, porque também, normalmente, não por mal, muitas vezes quando o capataz fala, tá pintando, essa fazenda também tem o histórico de um colaborador de que faltou esse treinamento para ele na questão de que quando é o momento de tratar para o carrapato. E aí, no momento que tu chegou já com infestação alta na mangueira, daqui 10 dias tu tem que banhar novamente, invariavelmente. Não precisa nem olhar a infestação, porque vai dar o repique, né? Em função do ciclo do carrapato. Então, olha quantos fatores a gente está comentando. Começamos falando na tua sentença, Guilherme, na questão de que 95% está no ambiente, ou seja, 9 vezes mais no ambiente. Mas... para a gente limpar esse ambiente, a gente precisa treinar os colaboradores. Quando tu fala 95% está no ambiente e 5% está no animal, nesses 95% tu está considerando a mangueira também? Ou tu está considerando só a mangueira, inclusive. O que é normal assim também, uma lenda rural, né? Deixei o gado na mangueira. Na mangueira sempre tem muito carrapato, criva de carrapato e tal. Mas o que acontece? O bovino, ele é um animal que é para estar no curral ou para estar no campo. Quando ele está no campo, ele está no habitat natural dele. Quando tu leva para o curral, é um ambiente que não é confortável para ele. Por isso que hoje as mangueiras, os currais foram modificados para a questão de bem-estar animal. Claro que ele não gosta de ser tocado por um ser humano, claro que não. Mas o que acontece? Ele tem um leve estresse, e isso do convívio humano também é muito relativo ao manejo. Se, por exemplo, também um outro ponto. Quando eu junto os animais, né? E eu chego numa fazenda, junto os animais estão parados, respeitam o cavalo, eu posso descer, a área de fuga deles é menor, isso quer dizer o quê? Eles não veem o ser humano como algo que afronte eles. Por quê? Por que tem isso? Se tem cachorro
se ensina os cachorros para não latir e tocar de forma adequada. A forma que se tropeia, que se leva esses animais do campo que eles estão até a mangueira é com pouco grito e de forma calma. No curral ou na mangueira, quando se lida, também se tem um manejo calmo, com pouco grito. Isso tudo o animal vai ficando cada vez mais... E além, quando acaba, por exemplo, ele enxergando o ser humano e tu não só junta ele para dar injeção, tu junta ele para daqui a pouco dar um sal, né? Ou seja, alimento. Tudo são uma série de atitudes que o bovino, quando enxerga o ser humano, não fica nervoso, não fica assustado. E isso contribui só para a facilidade do trabalho, digamos assim, ou também tem algum efeito colateral em ganho de peso, em saúde? É diretamente relacionado, né, Guilherme? Porque o que acontece? Um animal que é menos assustado, ele se desloca menos com qualquer movimento, porque não, uma fazenda tem movimento, né? E se é integrado com lavoura mais ainda, então, ou seja, se é um animal mais arisco, vê um movimento trator, sai correndo. Então, mas isso é o manejo da fazenda que deve ser feito, treinados funcionários para que se toque de forma calma esses animais, né? Então, e o benefício é isso, o animal vai caminhar menos, vai se assustar menos. Ao ir na mangueira, ele não vai trotear, ele vai caminhar. Né? Então isso vai defecar menos, porque como nós seres humanos, a questão do efeito do nosso sistema nervoso parasimpático, né? Da gente fugir, porque que o animal defeca, né? Ou a gente quando está nervoso pode dar vontade de urinar, ou porque é uma forma de que tu tem que ficar mais leve para correr, né? Então aí tu precisa diminuir a tua carga, né? E o animal é a mesma coisa, tu vê um animal nervoso, a primeira vez tu entra na mangueira ou entra num campo assim, onde a fazenda ainda não tem um manejo adequado, calmo, o animal, a primeira coisa que faz é urinar e defecar, né? Ele fica nervoso e assustado, movimentos rápidos. Então é muito comum isso, e mesmo animais comprados, né? Que tu compra de outras fazendas assim, tu vê isso, assim, em 60 dias tu muda isso, né? Vira outro animal. Então o quão é importante, e isso vai refletir, vamos fazer um recorte, né? Tem uma série chamada um recorte sobre a questão sanitária. Ao tu fazer um manejo sanitário, tá no tronco, o animal associar a isso, tu vai fazer a agulha, até a reação dele quando recebe o medicamento é menor, né? Normalmente um animal arredio, tu aplica um medicamento, ele berra, então já fica, tudo é mais traumático, né? Então mas isso mudou muito hoje a pecuária, hoje não é o que mais fala em bem-estar animal, né? Da gente ter a consciência, e essas novas gerações mais ainda, né? Vêm com esse pacote, e isso é muito interessante assim, para essa eficiência, né, Guilherme? Então isso é muito legal. E antes da gente começar a gravar o programa, tu estava falando sobre a questão das mangueiras, né? Que tem mais uma forma de banho e os cuidados que tu tem que ter com as mangueiras. E agora a gente tá enfrentando, já estamos indo para o segundo ano em que a gente enfrenta um período grande de chuva, né? Chovendo aí em 2-3 dias o percentual do ano todo. A gente teve ano passado, em maio, uma das maiores tragédias da nossa história, e agora esse ano de novo não chegou a tanto como foi ano passado, mas também foi uma chuva que trouxe muitos estragos, muitos prejuízos. E isso afetou mangueiras aí no estado inteiro, teve mangueira que foi inundada, enfim. Não sei se tu quer falar um pouquinho sobre essa questão do cuidado das mangueiras agora, ou se na tua linha de raciocínio tu tem outro assunto antes disso. Não, vamos lá. Eu acho que é importante isso da infraestrutura, porque o título, né, gestão operacional e carrapato tem tudo a ver, e dentro da gestão operacional tem os colaboradores, e dentro dos colaboradores eles são responsáveis por identificar falhas na infraestrutura, porque muitas vezes que nos chamam, o problema do carrapato está relacionado, como eu comentei, do perfil do colaborador em identificar o momento certo de banhar, mas também com a infraestrutura. É muito frequente identificarmos banheiros de imersão, que é o banheiro de mergulho, com zincos furados, então acaba entrando água aí, infiltração, né? Degrau entre o escorredor e o banheiro baixos, por consequência, com grandes chuvas, como tivemos a semana passada, o escorredor enche de água e entra no banheiro. E aí não trabalhar nesse banheiro de imersão com régua, né? Ou seja, o que é o recomendado? Carreguei o banheiro de imersão, botei a dosagem correta, conforme a recomendação do laboratório, banhei os animais,
Fechei o escorredor para quando chover não entrar essa água, porque o escorredor ele é um buraco onde os animais ficam um quadrado onde os animais ficam secando e a água escorre para um quadradinho antes do banheiro e depois cai no banheiro. Então ele tem um orifício circular, tu tampa ele para quando chover não entrar essa água, né? Não te desregular. Então, terminou o banho, tampou o escorredor, mediu com uma régua, né? Bem calibrada, que também é muito comum fazer a régua que tu faz um risco a cada 1.000 litros, né? Porque tu tem um reservatório de 1.000 litros que tu vai carregando de 1.000 em 1.000 de água, né? Os banheiros variam de 8.000 litros até 14.000 litros desses de mergulho de imersão. Então, é importante ter esse procedimento. É algo simples, mas é raro de... E quando faz isso, fica claro, porque inclusive quando ocorre um episódio desse de entrar água num banheiro, se o capataz tem medida, ele consegue quantificar. Ao ele quantificar que entrou, né? O ideal é que não entre nada, mas a gente sabe que a gente trabalha na natureza e não é fácil. Mas é ter identificado quando entrou para te ajustar a quantidade de medicamentos. Né? Então isso já é um dos problemas. Uma solução. Em relação, seguindo a infraestrutura, quando a gente fala de banheiro de aspersão, também tem um pacote aí de conduta que a gente precisa. O banheiro de aspersão, assim como a cerca elétrica, tem que ser muito caprichoso. Por isso que muito pecuarista não gosta do banheiro de aspersão. Né? Porque o banheiro de aspersão, o que acontece? Ele é mais complexo para ser utilizado. O banheiro de imersão, o animal vem embarrado, cai no banheiro, claro, vai acumulando matéria orgânica e tal, mas tu não tem o problema de quais são os desafios que ocorrem no banheiro de aspersão. As desvantagens. Entope muito bico, né? Porque o animal pega agora a semana que as mangueiras estão tudo embarradas e tu vai ter que lidar com gado. Como falasse das chuvas. Os animais vêm, tem um pé de luz, normalmente aí também entram como são os banheiros de aspersões, porque como tudo que precisa de um projeto, né? Tem projetos bons e projetos ruins. Um banheiro de aspersão, ele não deve ter menos que 6 metros. E não é só o comprimento dele que vai dizer 6 metros, é a quantidade de bicos. Porque o animal vai cruzar nisso e tem que ter quantidade de bicos necessários para molhar embaixo e em cima. E esses bicos não devem estar entupidos, então não menos que 60 bicos devem ter esse banheiro. Então, ao ligar esse banheiro, está na frente desse banheiro, do lado de fora, tem que enxergar uma serração, como estava hoje em Santa Maria, uma serração forte que tu não enxerga o outro lado, não enxerga a luz no fim. E quando os animais saem, eles têm que estar pingando em todas as partes do seu corpo. Né? Então, isso é um ponto. Só que o banheiro de aspersão, a gente sabe que tu precisa ter uma rotina de higiene e monitoramento desse banheiro que é mais complexo, que o de imersão não precisa. Né? Mas qual a grande vantagem do banheiro de aspersão? A alternância de princípios ativos. Tem 2 princípios ativos que só podem ser usados no banheiro de aspersão. Né? Então, em virtude disso, tu tem uma variabilidade de, em vez de ser o medicamento, porque também é uma falha, a cultura do arroz passou muito por isso, uma variedade que produz bastante. Usa ela até, a gente trabalha com biologia, não matemática, se adapta, os vírus se adaptam, né? Então, tudo, a parte de biologia, ela acaba não sendo estática. Então, que é assim, um dos desafios também que a gente tem nas fazendas é o capataz, isso limpou e tal. Aí ele quer usar só esse princípio ativo, né? E não é assim, na verdade, aí vai queimar, mesmo que funcione menos, nós temos que usar, porque o que acontece tu vai ganhar na alternância. Porque se tu tiver só uma solução, logo não vai ter mais nenhuma. Mais ou menos a mesma lógica da gente com os antibióticos, né? Perfeito. E é correto dizer que o de aspersão pode ter um custo fixo inicial maior, mas aí depois no variável, por ele permitir essa com mais facilidade essa variação dos princípios ativos, ele acaba sendo mais econômico, digamos assim, do que o de imersão. Porque, com certeza. Imagina o de imersão, eu estou imaginando aqui que quando tu precisa trocar o princípio ativo, tu tem que trocar toda a água da mangueira, tem que trocar o princípio, limpar tudo, né? E depois trocar. Muito boa essa tua pergunta e total lógica. O que acontece também, que foi algum tempo a gente foi vendo, antigamente era comum levar 2 anos para trocar essa calda do banheiro. Imagino. Aí nós começamos, aí os laboratórios também nos orientando, fazendo testes, aí começou a identificar, bom, primeiro, mede o pH, antes de carregar o banheiro, mede o pH da água. Nós temos muitas regiões com água saloba. Todas as regiões que a água é saloba, a maioria do pH é no mínimo 6,8. E esses produtos, com exceção dos à base de amitraz, que tem que funcionar num pH alcalino 11, os demais organofosforados, o pH tem que ser 6,5. Né? Tem que ser um pH ácido. E a água tem um pH de 6,8 a 7, normalmente em regiões salobas. Então, tu tem que ajustar, botar um redutor de pH, né? Para poder ter essa eficiência. Em virtude disso,
Bom, aí a gente começou a ver, acumula barro, como eu falei, vai juntando barro e tal. Essa matéria orgânica, o princípio ativo vai se agregando a pelos e barro que fica lá embaixo do banheiro de imersão. Então a gente começou a ver que a cada de 4 a 6 banhos, né? Aí depende da classificação do desafio que está se fazendo, o intervalo entre tratamentos, eu tenho que trocar esse princípio ativo. E isso passou a viabilizar o uso desses banheiros em muitas propriedades que já não estavam mais usando porque não tinham que funcionasse. Beleza, então tá. Aí, e o dispersão? Normalmente o modelo que a gente recomenda porque também tem alguns projetos que não são recomendados, se tem o banheiro de dispersão, 6 metros, bicos, mas aí o retorno ele vem direto na caixa d'água, né? E não, a nossa recomendação é que se tenha uma caixa de concreto de retorno com cano de 200 e com uma telinha nesse cano para a sujeira ficar toda nessa primeira caixa e uma segunda caixa onde sim vai ter um orifício circular onde a base da mangueira fica para a bomba puxar e aí retorna para o banheiro depois disso. Mesmo assim, a gente recomenda, principalmente nesses anos, nesses períodos chuvosos, de que não usar mais para 2 lotes, né? E também tem como, no dispersão, tem como calcular um animal. No inverno, que ele está mais peludo, ele consome 7 litros, né? Por cruzada. E no verão, que ele está com pelo mais fino, 5 litros. Desde que o banheiro seja numa orientação, ficou bem projetado, porque daqui a pouco o banheiro ficou onde encana muito vento, se perde muito produto, né? Então se volatiliza, não é só no animal. Então, mas cada fazenda deve conhecer o quanto cada animal leva em cada período, porque tem diferença do inverno e do verão em função do comprimento de pelo, né? Os animais, principalmente de origem europeia, por uma defesa climática, eles no inverno engrossam o pelo. É uma questão fisiológica para se proteger do frio, né? Animais de origem zebuína já acabam não tendo isso. Então, sim, Guilherme, como perguntaste, o banheiro de imersão a cada troca, é um banheiro de 14 mil litros, né? São 14 mil. Aí, mas aí o que se faz, né? Tu vai banhando os animais e aí deixa para esvaziar. Aí quando tu sabe que tá para trocar, aí já deixa baixar um pouco o nível, desde que os animais não batam, quando mergulham e não batem um casco lá embaixo, tu já vai dar uns banhos e deixa uma quantidade menor para ir menos. Mas igual, por exemplo, num sistema de aspersão, tu perde 200 litros, fica no circuito. Quando tu liga a bomba, 200 litros fica circulando. Isso tu não consegue, quando terminar, sempre vai perder, né, esses 200 litros. Num banheiro de imersão, aí, sendo no mínimo 8 mil litros. E daí eu já vou achar uma outra pergunta aqui. Eu estou aproveitando para aprender também. Com certeza. Mas porque o Rio Grande do Sul é impressionante. A gente está falando aqui do período chuvoso e tal, que motivou a primeira pergunta foi isso, né? Da gente ter um período de chuva, já há 2 anos com chuvas acima do que se espera. Só que o Rio Grande do Sul é impressionante. No verão a gente tem estiagem e aí as propriedades rurais vêm sofrendo com estiagem também nos últimos anos, né? Tem cuidados diferentes? Qual é a grande diferença assim, dos cuidados em relação a carrapato que tem que se ter em períodos como a gente está vivendo agora no inverno, com cheias, né, com enchentes, inclusive, e no verão, quando tu tem essas estiagens, assim? Além, claro, do cuidado com o controle da água que tem que se ter, né? Claro, mas em relação ao carrapato. Sim, é muito legal a pergunta. O que acontece, assim, falaste das chuvas, quando falaste, eu me esqueci de responder. O que acontece? Quando o período é muito chuvoso, tu tem poucas janelas para trabalhar, para banhar, né? Porque se tu banha e em 2 horas o animal vem a chuva, tu perdeu o produto. Então o que acontece, que é que a gente comenta, pessoal, cara, quando em ano chuvoso, o jockey tem que ser bom. Porque, e aí o que acontece? Mais um motivo para te não deixar infestar. Porque imagina assim, fazendas que o cara tá chegando tarde, ou seja, a infestação alta, ele tá chegando sempre atrasado e dando um limite. Passou uma semana toda chovendo. Cara, quando tu entrou essa semana, tava que era uma cachopa de abelha. Entendeu? Porque... Ainda mais em fase inicial, que ele é pequenininho, ele vai continuar agarrado lá mesmo com chuva, né? Exatamente. Então o que acontece? Por isso daí que é importante tu lidar sempre... E aí o que acontece? A exemplo de uma lavoura, que tu vai controlando no início, não deixa a planta invasora botar semente, o carrapato, tu lidando ali com a fauna jovem, sequencialmente, né? E isso a gente nota, por exemplo, capatazes que são tem 2 carrapatos, de 100 animais tem 2 e com bem pouquinho. Tem que banhar, cara, essa fazenda, olha, tem fazendas que a gente já trabalha há mais de 10 anos, cara, tu não tem mano carrapato. Entendeu? Porque o comportamento dele é nervoso para isso e é um cara que, junto com isso, vem no pacote. Se ele tem banheiro de aspersão, é um cara caprichoso para lidar no banheiro de aspersão.
né? E aí mas isso não quer dizer que é melhor ou pior isso. Em relação ao carrapato, sim, mas tem, por exemplo, tem um outro perfil que o cara da pouco é mais relaxadão para isso, mas é um cara que é bom de gestão de pessoas, entendeu? Então isso vai dizer que tudo tem vantagem e desvantagem na conduta. Mas voltando a isso, então a chuva, o que acontece com o carrapato? O carrapato normalmente da primavera a verão, né? Historicamente era o período que dá o calor, a umidade, que ele vem mais. Mas, por exemplo, olha os frios que estão fazendo agora. Estamos, a maioria das fazendas ainda, né, banhando para carrapato. E o pessoal, mas esfriou, mas não. Cara, o que acontece? Começou as geadas agora. Essas geadas vão começar agora sim. O que está no campo vai começar a matar. Se o campo está baixo, se o campo está alto, ele está protegido, né? E aí o que aconteceu esse ano? Na maioria das vezes, de fevereiro para março choveu bastante. Os campos estavam baixos até janeiro. Fevereiro para março choveu e os campos dispararam. Normalmente se é uma fazenda, baseado em todos os outros episódios que a gente viu, uma fazenda ela não deve trabalhar no limite de carga, não deve estar baixo, né? Porque senão agora no inverno não cresce o campo nativo, tu tem que ter uma oferta para o gado poder comer. Tu está com o campo alto. Então o carrapato está se defendendo e tu vai seguir. Então o que acontece assim, tu tem que seguir fazendas que sempre lidaram durante a estação de setembro até março bem, ou seja, com infestação inicial, somente a forma jovem, chega esse período já estão mais tranquilo. Fazendas que tiveram, e dentro da fazenda tem potreiros, isso a gente mostra para os colaboradores e proprietários, potreiros que o cara lida sempre limpo. Aí tem alguns potreiros, seja por distância, seja por prioridade do colaborador, esse potreiro acaba, tu vai pegando histórico que os animais estão carrapateados hoje é porque sempre se chegou tarde, né? Então vamos dizer, ela é complexa no sentido que é multifatorial, né? Mas é muito lógico o porquê, e hoje a gente tem a convicção. Então, antes do medicamento, né? Antes do medicamento é fundamental ter o mantra esse de que não pode ter carrapato grande, não pode ter carrapato grande. Isso vai favorecer a limpeza do campo. Aí junto com isso, bom, o que eu posso fazer para limpar o campo? Bom, meu pior potreiro é se eu não tenho a possibilidade de fazer pastagem. Aí ao de secar eu vou diminuir esse problema. Bom, fora isso, não, é um campo que é bom, não compensa de secar e é um campo nativo umidômetro. Então eu vou roçar, né, se ele está muito sujo. E como é a minha gestão operacional? A minha fazenda ela tem muito mato. Então se eu tenho mato, queira ou não, os animais se escondem no mato. Então o que eu tenho que ter? Eu tenho que ter um sistema de contagem que não é quando os animais chegam na mangueira. Eu tenho que ter serras ou mangueirões dentro do campo que o campeiro possa ir juntando e botando dentro desse quadro e contando. Porque o que é comum? Não ter essa infraestrutura de mangueira. Aí o cara bota num canto os animais, quando ele volta para buscar o resto, o gado já não está ali, né? Então, uma convicção nossa, a infraestrutura ajuda no controle do carrapato, também ajuda na qualidade e retenção de mão de obra. Porque fazenda que tem infraestrutura adequada, trabalha com menos pessoas. Isso, e aí eu queria ver contigo se a gente pode entrar nessa parte da conversa, porque uma outra ponta disso tudo que tu acabou de falar são as pessoas, é a mão de obra, né? Sim. E eu imagino que, como em todas as áreas do conhecimento, tá? Essa pergunta aqui é porque a gente tá falando, mas em todas as áreas do conhecimento é assim. O cara tá acostumado a trabalhar de um jeito, as coisas precisam mudar, mas é difícil tu convencer a pessoa de mudar o jeito dela de trabalhar, ainda mais quem trabalhou a vida inteira na mesma coisa. Sim. Como que você faz isso? Porque tem também, além do convencimento por parte da produção, né? Olha, é melhor para o animal, é melhor para a produção, é melhor para a fazenda, é melhor... Tem também algo que tu use para convencer de que a própria mão de obra dele, o próprio trabalho dele vai melhorar, a vida dele como trabalhador naquilo ali vai melhorar, no sentido de ficar mais fácil, de ficar mais... ou do resultado ali no final ser melhor, enfim. Como que faz para trabalhar o convencimento do peão lá no dia a dia de que ele tem que seguir aquela cartilha que inclusive a vida dele vai melhorar e não só da fazenda do animal? Tem, assim, a gente passou por diversas situações, né? Tem uma que o cara diz que concorda, mas não acredita. E aí depois, quando dá certo, não acreditava, doutor, eu admito, não acreditava, mas fiz por fazer e tal. Outra, o cara teima e não faz, né? E por quê? Porque, vamos dizer, uma fazenda de desafio alto. Não tem como tu querer banhar. Ela chegou no desafio alto já por uma conduta, né? Conduta e infraestrutura. Normalmente tem os dois problemas.
Porque o cara já não, vamos dizer, o colaborador já não junta na época certa e, por consequência, ele é meio desleixado para a questão de infraestrutura. E aí, então, vai juntando uma bola de neve, né? Tudo que é, vamos dizer, é como se fosse uma plana, assim, tudo que é sujeira ele vai juntando, né? E aí, para o que tu olhar, vai ter questão errada, tá? Bom, e aí, então, uma fazendo desafio alto, que o cara tem que banhar de 10 em 10 dias, ele obrigatoriamente ele vai ter, cara, até tu transformar ela em média, primeiro tem que ser vários banhos em 10 dias. Isso que é que acontece, imagina uma fazenda, tu tem que ter gado toda semana na mangueira. É trabalhoso. Sim. Não é fácil. Mas o cara tem que ter a consciência, e a vida é assim, né? Ninguém, vamos dizer, a gente poder galgar um espaço, ter uma reputação, tu precisa te dedicar. No início no início e sempre, tem que mandar. Primeiro tu te dedica para poder as pessoas te darem oportunidade e aí tu mostrar o teu valor. Depois disso, o que acontece? Tu tem que manter a constância. As pessoas acreditam em ti, mas se tu começar a pisar muito na bola, entendeu? E a fazenda é isso. A fazenda, a frase que eu uso muito é a pecuária ela é uma maratona, não é um 100 metros. Como a vida. Tu tem que, constância. E a fazenda é muito claro isso. Uma cerca que cai, né? É mais fácil tu deixar cair todo ou arrumar. Uma trama quebrou, troca só a trama. Ou vai deixar cair toda a cerca. Entendeu? Então, isso são coisas que a gente passa muito. Cara, tudo que tu pega no início, carrapato, uma infraestrutura, é mais barato, é mais fácil do que tu fazer do zero. Deixar uma casa cair, né? A manutenção então tem algumas condutas que, independente da profissão que tu esteja, e no caso especificamente nós estamos falando de carrapato, cara, tu tem que entender. Primeiro tem que ser, analise como tá o seu negócio. Se o senhor está com problema de carrapato, analisa esses fatores, como tal, e muitas vezes dá para dividir aí. Não quer dizer que o cara é preguiçoso, o colaborador. Muitas vezes ele não foi orientado, né? Ou algumas vezes ele pode ser preguiçoso também. Tem os dois lá, tem tudo que é cenário, Sim. Não existe uma. Então, mas cabe a tu conhecer, a tu treinar, a tu orientar, e para que a gente para que a fazenda possa, né, evoluir e ter um trabalho mais eficiente. Então, a mensagem que a gente quer passar é isso: conheça a sua fazenda, treine seus colaboradores, identifique quem tem o perfil para lhe auxiliar. O líder, o capataz, tem que ser um cara inconformado com o carrapato, que vai melhorar. Tendo carrapatos, suplementação não funciona, ração não funciona, pastagem vai ganhar menos peso, vai ter uma ocorrência maior de tristeza parasitária bovina, que é a doença que mais mata. Se não mata, ela gera um desempenho. Vou contextualizar. Estou pesando touros de cabanha. A maioria dos touros estão ganhando 1,2 kg por dia. Aí tem alguns touros ganhando 200 gramas. Os touros que não estão chegando no coxo e tal. Não. São animais que podem ter tido uma tristeza subclínica, que o professor Sérgio Silva da Silva, da UFPEL, fez sua tese de doutorado em 2011 e 2001, e identificou que animais que têm esse GMD abaixo da média, terneiros, colocou em pastagem de inverno e separou os dois tratamentos, começou a ver animais que tinham GMD abaixo da média, esses animais tinham ocorrência de tristeza subclínica. Né? O que fazer para prevenir? Normalmente, em momentos de estresse, eles contraem isso. E são animais que não têm sintomas, mas o sintoma é a diminuição de desempenho. Primeiro, pese periodicamente animais de recria. Determinação, gado de cria é mais raro pesar frequentemente. E além disso, identificando, faça a bengala, que a gente chama, como o professor Sérgio nomeou, que é 1/3 da dose do princípio ativo de minazene e oxitetraciclina, né? Para prevenir, como se fosse uma vacina para a tristeza, né? Então, é importante fazer isso, que isso é muito frequente, a ocorrência desse tipo de doença nos animais e, queira ou não, acabam sendo muitas vezes os animais escola que a gente tem na propriedade. Eu quero pedir para tu, no final, ali, quando a gente já estiver encerrando, falar um pouquinho como que tu vai abordar isso, como que tu vai abordar no curso, né? Porque o curso tem uma aplicação prática, daí eu quero que tu fale um pouquinho depois sobre isso. Mas antes, quer encerrar a parte da conversa mesmo, falando alguma coisa, algum ponto mais importante aí sobre essa questão do carrapato, da gestão? Quanto tempo temos? Temos, olha, 23 minutos. 20 minutos. Isso, eu comecei o meu relógio boa, aqui. Hein? Boa. O cara não está acostumado a falar tanto, sim, porque normalmente é um entrevistado, né? Que vai falando e o cara vai pontuando. Mas, sim, quando a gente fica só ouvindo, custa mais a passar, né? Verdade. Com certeza. Cara, bom, então, seguindo nisso, né, de questões de gestão operacional,
organize sua infraestrutura e crie um fluxo. Bom, vou juntar um potreiro específico de animais. Bom, oriente o seu colaborador para que conte os animais ao sair do potreiro, não ao chegar na mangueira. Porque aí, depois que chegou na mangueira, para te identificar, né? Tu vai ter um tempo, já identifica na saída ali. Bom, faltou, parte da equipe traz os animais para a mangueira ou deixa na encerra, nesse pequeno quadro dentro do potreiro, ou já leva para a mangueira. Bom, aí com isso, primeiro ponto, porque é muito comum faltarem animais, né? O pessoal não tem, muitas vezes não tem o hábito de contar. E aí com isso também gera a confusão de que, bom, o medicamento não está funcionando. Mas daí tu vai ver, tá 90% do lote limpo tem 5 animais. Isso não exclui de que, por exemplo, se fez tudo certo, se contou e não faltou, e tem animais que são mais sangue doce, como a gente fala, ou seja, o carrapato gosta mais, são menos resistentes ao carrapato. Também cabe uma seleção, né? Se tem a acurácia, a certeza de que, bom, se veio todos os animais, todos foram banhados de forma correta, se fez algum produto injetável para o carrapato, não regurgitou, não voltou o produto, né? Isso está relacionado também a calma, o manejo, a aplicação, qualidade da agulha, a agulha adequada para a categoria, o diâmetro de agulha adequada. Então, dosagem adequada para os animais. Então, bom, foi feito tudo certinho, beleza. Então, realmente, o medicamento não está funcionando. E só que aí eu tenho que, bom, identificar e testando os medicamentos, e a partir disso, porque um parênteses aqui e não fazendo uma crítica, mas, por exemplo, assim, o que foi muito comum em algumas situações que a gente passou? Biocarrapaticidograma, né? Bom, faz biocarrapaticidograma que vai lhe solucionar o problema. Por que muitas vezes não soluciona? A gente vai fazer... o que é o biocarrapaticidograma para a gente contextualizar? Tu coleta carrapatos, né? No caso, no mínimo 10 fêmeas teleógenas para cada princípio ativo que tu quer testar. E aí, com isso, tu leva para o laboratório e o pessoal testa, né? Por exemplo, o professor Thiago Galina, na Unipampa, faz muito isso. Testa os princípios ativos para ver quantos matam, né? Quantos carrapatos são mortos, e aí vai ter um percentual. Bom, o princípio ativo à base de clorpirifos foi 50%. E o que a gente identifica é muito frequente. A maioria dos produtos tem uma eficiência abaixo de 90%. Né? E aí o que acontece? Tu tem que usar igual, porque são os medicamentos que tem, não tem outros medicamentos. O que tu tem que buscar é trazer com medo, porque quanto mais carrapato vai ter no animal, maior percentual da população vai ser resistente. Quando tu tem só carrapato jovem, eles são mais suscetíveis ao menos carrapato, menos resistente tu vai ter. Né? Então, por isso que é importante, no caso, por exemplo, são várias condutas que a gente se identifica. Bom, o biocarrapaticidograma não quer dizer que tem uma baixa eficiência, que tu vai ter que, se tu tem algum medicamento no mercado que ainda funciona, opte por ele, mas não use só ele. Tu precisa alternar, né? Tu precisa a cada não mais que 4 tratamentos com o mesmo princípio ativo, né? E o ideal é, se possível, cada tratamento fazer com um diferente. Perfeito. E no curso, como é que funciona para te transmitir isso de uma forma mais aplicada? O que o pessoal que fizer o curso vai poder vivenciar ali, além de só... Como a gente tem mais tempo, né, do que 1h20 aqui, na verdade, dedicado à parte sanitária são 4 horas, né? Então é um turno todo. A gente exemplifica, né? No caso, por exemplo, usa exemplos, vídeos de como deve ser, como não deve, de situações reais de fazenda. Tem toda recomendação de maneios, de protocolos sanitários a serem seguidos. Esses detalhes das agulhas são explicados, principais doenças, porque na pecuária, a gente falou de carrapato, na pecuária bovina a gente trabalha muito mais no manejo preventivo do que curativo. É muito mais barato trabalhar com manejos sanitários preventivos. Então, a gente sugere alguns manejos, tratamento para verminose, de quanto tempo deve ser feito, que nossa recomendação é que animais dos 60 dias de idade até os 24 meses, a cada 30 dias recebam um endoparasiticida, ou seja, para verminose, né, para vermes, e o desempenho por exemplo, fazendas que não faziam isso e passaram a fazer, o peso a desmama teve um incremento de 20 quilos, né, no peso a desmama desse terneiro. Então, e o manejo sanitário, importante eu falar esse dado, o manejo de carrapato hoje é o principal gasto, né, que se tem hoje. A média dos nossos clientes está em torno de R$ 4,50 cabeça mês, né? Isso dá em torno de R$ 50 cabeça ano, né? E disso
mais de 80% desse gasto é com carrapaticida, né? E 40%, cara. É bastante, porque na verdade o banho, vamos dizer, pega fazendo desafio alto, ela banha a cada 10 dias, né? Então tem que usar, mas aí também um ponto. O manejo sanitário representa, claro que nenhuma economia é desprezível, né? Mas o manejo sanitário representa, na média, né, de 3% até no máximo 5% do custo total. Então, muitas vezes nós optar por um medicamento de um laboratório desconhecido, ou um medicamento vencido, ou repetir muito o princípio ativo, nos valores que hoje tem a atividade pecuária, é uma economia que não justifica, né? E também é muito frequente em fazendas no início do trabalho falharem muito nesse intervalo em tratamentos para verminose, que esse é o manejo mais barato que tem. E aí um animal, por exemplo, no momento que tu foi no campo, ele não é inverno, ele tá peludo, tá com a cascarra é as fezes grudadas na cola. Tu já chegou tarde. Já o animal teve um desempenho 15-20% abaixo. Né? Se tu vai fazer a conta desses 15-20% abaixo aí de um GMD, num preço de hoje de 12,10 o quilo do boi, o gasto do teu medicamento não sai nem 10% da perda que tu está tendo. Né? Então, como hoje o mundo migrou para redução de custo de produção, menor durabilidade das coisas, né, dos equipamentos, a pecuária também ela é um ciclo muito longo, tu precisa ter redução de perdas, não somente redução de custos. Né? E isso é muito importante para que o resultado desse negócio seja constante, crescente e duradouro. Perfeito. Pedro, tua consideração final aí para a gente encerrar. Beleza. É uma honra muito grande poder contar um pouco da história, né? As pessoas que nos acompanham nos conhecerem mais e ficar essa mensagem em relação ao carrapato, que sim, é um assunto que muita gente se interessa, porque é um problema no Rio Grande do Sul mesmo, não só no Rio Grande do Sul. Muita gente pensa que lá para o Mato Grosso e a região centro-oeste, por ter Nelore, e não é só Nelore que tem lá hoje, não é problema, não. Claro, eles banham menos, né, para ter noção. Por exemplo, os dados da Integra, do Antônio Chácara, que é um parceiro nosso e foi entrevistado também, o benchmark da Integra em torno de R$ 2,50 a cabeça mesmo, manejo sanitário, enquanto o Rio Grande do Sul R$ 4,50, né, dados da PRM, daí, média clientes PRM, são R$ 2,00. Esses R$ 2,00 a mais cabeça mês, que vai dar R$ 48,00 no ano por cabeça, está relacionado ao quê? Frequência e quantidade de banhos, que o Nelore acaba sendo uma resistente e tem uma necessidade menor de banhos. Né? Então aí que está a grande diferença. Mas, consideração final, tragam o animal para a mangueira com pouco carrapato, forma jovem. E isso depende do quê? Os proprietários e gestores invistam na infraestrutura para que facilite juntar a quantidade adequada de animais, que as mangueiras estejam em bom estado e os banheiros sejam projetados de forma adequada para que se minimize o retrabalho e banhos que não tenham eficiência. Alternem princípios ativos, né? E treinem seus colaboradores. Com isso, eu acredito que a partir do treinamento dos colaboradores, muitos dos desafios que vem se tendo dentro da pecuária gaúcha e brasileira pode ser sanado, porque é um modelo mental que precisa ser mudado, nesse sentido incrementado, para que se trabalhe de uma forma mais constante, menos pesada e mais eficiente. Perfeito. Perfeito. Pedro, muito obrigado. É estranho isso, né? Porque ele é o anfitrião do podcast, daí estou eu aqui agradecendo a presença, a participação dele. Mas eu vou agradecer então a aula, porque foi uma verdadeira aula. Tenho certeza que o pessoal, porque se eu já gostei, quem entende mais ainda do riscado e está lá do outro lado assistindo deve ter gostado muito mais. Então esse foi o nosso Horizonte Agrocast número 26, hoje direto aqui dos estúdios da TV Santa Maria com o Pedro presencial, que foi uma grande alegria para todos nós. O tema, gestão operacional e carrapato
tudo a ver, e a gente viu que tem tudo a ver mesmo. O título do podcast não foi em vão. Muito obrigado mais uma vez aí, Pedro, por dividir esses conhecimentos todos com a nossa audiência. E aí eu vou só, antes de agradecer de novo aqui os nossos parceiros, e aí quando eu terminar eu quero que tu cite o novo patrocinador, a MSD. Mas lembrar a todos, né, e pedir também que sigam o Horizonte Agrocast no Instagram e no TikTok. Também é uma forma de conhecer um pouquinho mais sobre os patrocinadores lá, não só a própria PRM e o Horizonte Agrocast. E que, claro, independente aí, se você acompanhou o Horizonte Agrocast pelo Spotify, não esquece de ir lá no YouTube, curtir, se inscrever. E se ao contrário, acompanhou no YouTube, vai lá no Spotify e se inscreve no canal da Pecuária PRM, para daí sempre ter essas duas opções aí, onde assistir o Horizonte Agrocast, que tem episódio completo toda quinta-feira, tá bom? Agradecer os nossos patrocinadores, nossos parceiros: Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD. Muito obrigado. Então não esquece, tá, de deixar seu comentário, sua sugestão no Instagram, no LinkedIn, no TikTok, no YouTube, onde você estiver assistindo. E também não esquece de conferir lá o conteúdo programático, acessar o site da Pecuária PRM para conferir tudo sobre o curso, tá bom? Agradecemos sua audiência. Até a próxima quinta-feira, então, com o episódio número 27. Valeu! Tchau, tchau!